Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é transmitir o texto da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tentar fazê-lo claro, de modo que as pessoas possam crescer espiritualmente. Se você não é inscrito no canal ainda, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber a notificação de novos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. E eu queria fazer um pedido também que você fizesse um comentário lá no canal, no YouTube mesmo, não nas outras redes sociais, mas diretamente lá no canal de YouTube, um comentário de pelo menos 3 palavras, que isso me ajuda a expandir o canal e assim nós possamos expandir juntos a palavra de Deus. Então me ajude nesse sentido também. Estamos estudando o Salmo 119 e hoje são os versículos 145 até os 52. Salmo 119 é um grande poema dividido em vários versos e este aqui deve ser de 7, 18 ao 19º verso, que compreende os versículos 145 a 152, que diz assim: Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, eu guardarei teus decretos. Clamo a ti, salva-me, para que eu guarde teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, aguardo tuas palavras com esperança. Mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Senhor, ouve a minha voz, conforme o teu amor. Vivifica-me, conforme a tua justiça. Os que me perseguem se aproximam de mim de forma traiçoeira, andam afastados da tua lei. Senhor, tu estás perto, todos os teus mandamentos são verdades. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabelecestes para sempre. A nota da Bíblia Nova Versão Internacional, ela traz um comentário nesse verso de que à medida que o Salmo se aproxima do seu término, a oração pelo livramento torna-se cada vez mais dominante. Isso nós vemos aqui. Aí eu ter colocado o título aqui de oração, meditação e esperança. Oração, meditação e esperança. Ele começa no versículo 145, clamo de todo o coração. Versículo 146, clamo a ti. Versículo 147, clamo a ti. Versículo 149, ouve a minha voz. E o versículo 151, tu estás perto, Senhor. De modo que tem um clamor aqui muito evidente. Por isso que eu coloquei oração, meditação e esperança. No versículo 147 ele diz que clama e aguarda tuas palavras com esperança. Aliás, essa é uma marca do cristão, daquele que confia em Deus, que confia em Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus, que crê na palavra de Deus. E a esperança é uma marca do cristão, uma marca do cristianismo. Então ele diz, clamo a ti de todo o coração. Esse é ecoa o versículo 2 do Salmo 119, quando o salmista repete, ou começa a dizer esta verdade: bem-aventurados os que guardam teus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, eu guardarei os teus decretos. Eu guardarei os teus decretos. E é muito importante percebermos aqui de que não é uma barganha que o salmista está fazendo com Deus, não, ele diz, clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, e tem um ponto de exclamação, e daí diz, eu guardarei os teus decretos. Então clamo de todo o coração, atende-me, dize-me o que eu devo fazer, e eu atenderei os teus decretos, ou guardarei os teus decretos, né?
Não é como muitas vezes nós ouvimos, né? Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Ou então, se Deus responder esta oração, eu farei alguma coisa para o Senhor. Não, ele está dizendo, clamo de todo o coração, atende-me, Senhor. Eu guardarei os teus decretos, independentemente do que Deus responder, eu guardarei os teus decretos. Versículo 146, clamo a ti, salva-me, para que eu guarde os teus testemunhos. De novo, clamo a ti, salva-me, para que eu guarde os teus testemunhos. Ou seja, eu preciso ser guardado por ti, eu preciso estar salvo, né, para que eu possa guardar os teus testemunhos. Porque se o salmista morresse, ele não poderia mais guardar os testemunhos do Senhor. Então, essa oração de livramento que torna-se cada vez mais dominante é que o salmista está se referindo aqui, que a nota da Bíblia NVI se referiu, no sentido que parece que os inimigos do salmista vão chegando cada vez mais perto, ou pelo menos o incomodando cada vez mais, até por verem a sua fidelidade, a sua dedicação ao Senhor e muitas vezes vê-lo também em aflições. Versículo 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo, aguardo tuas palavras com esperança. 148, mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Esses salmos são referências, esses versículos, aliás, são referências a outros salmos, por exemplo, Salmo 5, versículo 3, que diz assim, ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã apresento minha oração e fico aguardando, né? Aí também o Salmo 63, antes do 63, 3, o 35, o Salmo 34 e o versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito arrependido. Levanto-me de manhã e clamo, aguardo as tuas palavras com esperança. O Salmo 63:6, de falar de meditar na palavra do Senhor. Mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. 63, versículo 6, ele vai dizer esta mesma verdade. E aqui no mesmo Salmo 119, versículo 62, ele também diz, à meia-noite levanto-me para render-te graça por causa dos teus juízos. Então está sempre presente essa ideia de que o salmista, na vigília da noite, talvez na sua aflição, nas suas noites de insônia, o salmista se dedique a buscar o Senhor em oração, a meditar na palavra do Senhor, enfim, na hora da aflição, ter esse relacionamento mais íntimo com Deus é como diria minha mãe, um santo remédio, consola a nossa alma, né? Então, estar meditando, clamando com esperança, aguardo tuas palavras com esperança. Mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Duas possíveis interpretações, ou ele se mantém acordado para meditar na tua palavra de propósito, querendo fazer uma vigília para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, ou então no meio, a outra possibilidade, que no meio da sua angústia, da sua aflição, né, das suas tribulações, o salmista não tivesse sono e então na vigília da noite ele se mantinha acordado para meditar na palavra do Senhor. Aproveitava a sua insônia para meditar na palavra do Senhor. Eis aqui um bom remédio para quem tem insônia à noite. Acorde, acenda a sua lâmpada e vai meditar na palavra do Senhor.
Versículo 149. Senhor, ouve minha voz, conforme o teu amor. Vivifica-me conforme a tua justiça. De novo aqui, né, o versículo 49. Senhor, ouve minha voz conforme o teu amor. Conforme o teu amor fala de relacionamento com Deus, íntimo com Deus. E fala também que o relacionamento com Deus não é troca, não é barganha, é por causa do amor de Deus. Deus nos ouve, Deus nos atende, porque Deus é bom, porque Deus nos ama e as suas misericórdias duram para sempre. Aliás, em Lamentações, os Lamentações de Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor, ou o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A tua fidelidade dura para sempre. Então, Deus nos ouve por causa do seu amor. Deus nos atende, Deus nos faz companhia nas horas de tribulações e aflições por causa do seu amor por nós. Manifestado na sua maior grandeza, mandando Jesus Cristo vindo morrer na cruz por nós. Então não é uma barganha com Deus. Deus é totalmente bom e Deus nos atende por causa dessa bondade do seu amor para conosco. Nós não somos totalmente bons, nós somos bons e somos maus, mas mesmo assim Deus nos ama e Deus nos atende nesse sentido. Senhor, ouve minha voz conforme teu amor, vivifica-me conforme tua justiça. Este vivifica-me, este verbo aparece muitas vezes aqui no Salmo 119, no sentido, me dá vida, Senhor. Vida abundante, que Jesus se referiu em João capítulo 10. Vida abundante, vida que vale a pena ser vivida. Vivifica-me conforme a tua justiça. Os que me perseguem se aproximam de mim de forma traiçoeira, andam afastados da tua lei. É esses inimigos aqui que eu estava me referindo antes, que o salmista se refere, que parece que na medida que o salmo vai acabando, ele vai intensificando a sua oração de livramento desses inimigos que se aproximam dele, que eles andam afastados da lei do Senhor. E o 151, Senhor, tu estás perto. Tu estás perto. Salmo 34, 18, ele vai repetir esta verdade. 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Salmo 34, 18. No Salmo 145, 18, também ele vai mencionar esta verdade. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. É uma verdade repetida várias vezes na Bíblia, notadamente nos Salmos, de que o Senhor está perto de todos os que o invocam. E ele continua dizendo, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Todos os teus mandamentos são verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Jesus falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esta palavra de Deus é verdadeira. Ela limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, desde que, lógico, eu encha a minha mente e o meu coração com esta palavra. Faça dessa meditação, deste estudo da palavra de Deus, o meu alvo número 1. Faça dessa leitura e meditação na palavra de Deus o momento da minha aflição, o momento que eu estou acordado, que eu tire tempo na vigília da noite para estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque esta palavra, estes mandamentos são a verdade. A tua palavra é a verdade. E termina o versículo 152 dizendo, há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu o estabelecestes para sempre.
Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu o estabeleceste para sempre. A Bíblia, a nota da Bíblia Shed traz a seguinte observação sobre esse versículo 150. A única fonte da ética e da moralidade é a lei de Deus. Há muito aprendi dos teus testemunhos, da tua lei, dos teus juízos, da tua verdade, que tu estabelecestes para sempre. A única fonte da ética e da moralidade é esta palavra que é a verdade. É esta palavra que Deus estabeleceu para sempre. É esta palavra que Jesus disse que limpa a nossa mente e o nosso coração. Por isso que é a fonte da ética e da moralidade. Então, a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus são a verdade. Então, se eu quero ser um ser ético, ser correto, se eu quero agir corretamente, até para evitar a ansiedade, agir corretamente, eu preciso moldar o meu pensamento e as minhas ações na palavra do Senhor. Moldar a minha mente, os meus pensamentos na palavra do Senhor, porque a única fonte da ética e da moralidade é a palavra do Senhor, a única fonte correta, eu estou dizendo, porque esta palavra é a verdade. Então, a única fonte correta da ética e da moralidade é cumprir os mandamentos do Senhor. Então, que fique isso para a meditação nos nossos corações, de nós clamarmos, de nós orarmos, de nós meditarmos na palavra do Senhor e termos esperança. E a pergunta para você refletir é essa: você tem clamado ao Senhor, orado ao Senhor, agradecido ao Senhor, tem meditado na palavra do Senhor, parar para pensar, tirar todo o pensamento da mente, pensar somente na palavra do Senhor? Se não consegue fazer isso, repete, pega um texto bíblico, por exemplo, esse 145, clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, eu guardarei os teus decretos. Repete, repete, até memorizar e fica meditando nisso. Se eu vou ter coragem de guardar os decretos do Senhor. Então, meditação e esperança, eu clamo a Ti e aguardo tuas palavras com esperança. A palavra de Deus nos traz esperança. Se relacionar com Deus, se relacionar intimamente com Deus, nos traz esperança de que um dia deixaremos esta terra de lutas, de aflições e estaremos numa nova dimensão, num novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça para sempre com o Senhor. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.